Pessoal, como é que vocês estão, meninos, meninas, meus pimpolhos e minhas pimpolhas? A gente está aqui hoje para dar continuidade a nossas aulas referentes aí ao período, né, da Revolução Francesa, nós falamos a respeito do Império Napoleônico, depois falamos a respeito do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Então, nós fechamos a parte referente à Revolução Francesa e agora, meninos, aliás, né, é importante até frisar uma coisa aqui. Eu tô cronometrando a aula, tá, meninos? Senão o Alisson vai acabar me assassinando, porque minhas aulas ficam muito compridas. Então, agora eu tô cuidadoso. Meninos, tem um autor, se bem me lembro, é o Eric Hobsbawm, né, que fala que a Revolução Francesa ela dá início a um ciclo de revoluções. Alguns outros chamam de ciclo atlântico de revoluções. Né? Na realidade, a independência dos Estados Unidos teria sido o primeiro desses movimentos, o primeiro movimento idealizado pela burguesia de uma determinada área e que leva essa burguesia à tomada de poder. No caso dos Estados Unidos, você não tem precisamente a derrubada de um governo, mas é um processo de independência burguesa. No caso de 1789, você tem a Revolução Francesa, né? Aí sim um movimento clássico, né? Diretamente relacionado com o pensamento iluminista, né? Fruto do pensamento iluminista, e que leva à deposição talvez a mais célebre monarquia europeia naquele momento, né? A monarquia inglesa sempre foi uma monarquia mais fraca, né? Do que a francesa, né? Se comparar o auge, né? Não tem nenhum rei europeu teve alguma condição de competir com Luís XIV em termos de grandeza, né? Não até aquele momento. Então, a Revolução Francesa, que acaba sendo o marco, né, desse período, por ser o movimento mais conhecido, a Revolução Francesa está diretamente relacionada ao período napoleônico, obviamente, ao espalhamento desse processo revolucionário. E aí, o que é que nós vamos observar? As independências da América Latina, começando pelo Haiti e depois se espalhando pela América Espanhola como um todo, né, culminando ali com a independência do México e a independência brasileira. Né? Então, todo esse processo colossal aí desses movimentos independentistas todos são derivação direta desse ciclo revolucionário. Tá? Agora, quando Napoleão foi derrotado, então a derrota do Napoleão é a derrota da própria Revolução Francesa. As potências europeias, as potências monárquicas europeias batem o pé, falam, agora acabou a farra. Inclusive o Congresso de Viena foi pensado justamente para evitar. O grande objetivo do Congresso de Viena era evitar criar mecanismos para impedir a ocorrência de novas revoluções. Né? Então, o Congresso de Viena é bem isso. Como vamos gerenciar aqui mecanismos para que isso não se repita. Então, por isso que a gente chama o Congresso de Viena, né, é a reação conservadora, tá? Porque as grandes potências monárquicas aparentemente retomaram o controle da Europa. Mas aí, pessoal, é bom a gente entender. Sabe aquela lenda, a história de que depois que o tubarão comeu carne humana, ele voltará a comer seres humanos? Eu acredito que seja uma bobagem, né? Isso acontece com leões, né? Leões velhos, leões que já não são mais capazes de
de atacar animais ágeis, eles acabam pegando os bobão que fica lá dando bobeira lá, né? Eles acabam se aproximando de grupos humanos. Então, normalmente, leões velhos, leões doentes, são mais propensos a atacar seres humanos porque passam fome. O que eu quero dizer, então, assim, vamos imaginar a lenda, né? Isso é muito repetido naquele filme Tubarão, né? Do final da década de 1970. Ah, o tubarão que comeu um ser humano nunca mais esquece o sabor, vai voltar a comer. Gente, a burguesia, depois que ela sentiu o gostinho do poder, essa burguesia não vai desistir facilmente, tá? Então, achar que seria possível evitar novas revoluções, como a Revolução Francesa, ou revoluções como a Revolução Francesa, porém em menor escala, né? Tolice, né? Então a burguesia europeia vai voltar a se rebelar, ambicionando tomar o poder. Nós vamos ver, por exemplo, que já em 1820, olha só, apenas 5 anos após a derrota de Napoleão Bonaparte, nós já vamos ter um exemplo, né, de uma revolução burguesa que, cuidadosamente, para não confrontar os interesses do Congresso de Viena, é uma revolução que não vai tentar derrubar a monarquia, mas que vai adequar a monarquia a seus interesses, que é a Revolução Liberal do Porto, né? Lá de Portugal, 1820, 1821. Então, nós já temos aqui, né? Dentro do nosso quintal, nós já vamos ter um exemplo de uma revolução burguesa. Agora, não estão tentando tirar a monarquia, não. Eles estão antenados com o ambiente que os cerca, né? Eles apenas querem fazer igual fizeram na Inglaterra, forçar o rei a se submeter a um parlamento, né? Mas mesmo assim, ninguém nega, é uma revolução burguesa. Tá? Então, quer dizer, mesmo com o fantasma aí da Santa Aliança ameaçando todo mundo, as burguesias vão voltar a atacar. Tá? E na França, a França vai ser o epicentro do universo revolucionário europeu. Né? A França vai ser o lugar onde o pau vai comer. Antítese da Inglaterra. A Inglaterra viveu seus processos revolucionários lá no século XVII, né? Então, a Inglaterra, tudo tranquilo. A Inglaterra é o único país da Europa, isso já foi questão de vestibular. A Inglaterra é o único país da Europa que não viverá um único processo revolucionário, não vai ter uma única treta no século XIX. Porque tudo que ela tinha que fazer, ela fez lá no século XVII, né? Viveu a Revolução Industrial no século XVIII, tá calminha. A França, ela dá início ao seu processo revolucionário em 1789, quer dizer, já na fase final do século XVIII. E, então, muitas arestas terão que ser aparadas, né? Mas olha que interessante. Então, assim, ó, a França viveu sua grande revolução em 1789, vai viver uma nova revolução em 1830, vai viver uma nova revolução em 1848, vai viver uma nova revolução entre 1870 e 1871. Tá? Então, a França viveu um período de extremo caos, né, ao longo do século XIX. É interessante porque você terá também um momento de crescimento econômico, de enriquecimento, de industrialização, né? A expansão imperialista francesa, mas pontilhada por processos revolucionários. E aí, como é que fica a França após a queda do Napoleão Bonaparte? O Congresso de Viena pegou o último dos parentes vivos, não era o último dos parentes, mas era assim, o parente vivo mais próximo do Luís XVI, o que morreu na guilhotina, era um sujeito gordo, não é maldade minha, não é zoeira, ele era maldosamente chamado de o rei gordo, né? Então, Luís XVIII, ele vai ser empossado contra a vontade. O Luís XVIII, a gente tomar uma aguinha aqui, né? Porque é bom a gente se hidratar. Ainda mais velho, né?
O Luís XVIII, ele é empossado rei da França por imposição do Congresso de Viena, mas o Luís XVIII, ele é tudo menos burro. O Luís XVIII é tudo menos trouxa. Ele vai ser excepcionalmente cuidadoso no que diz respeito a não provocar a burguesia francesa. Olha, eu costumo dizer assim, para a Revolução funcionar, você teve uma aproximação entre a burguesia e o povão. Para a Revolução Francesa funcionar lá em 1789, a burguesia mobilizou o povão e botou esse povão na rua. O problema é que durante a Revolução Francesa você teve momentos, e aí o período jacobino, né, o período radical da Revolução Francesa, é um exemplo de que, de repente, o bloco não dança como a banda está tocando. Que a burguesia correu, inclusive, o risco de perder o controle do movimento. A alta burguesia, né, com seus interesses revolucionários, mas revolucionários só para si, né? A alta burguesia francesa passou, né? Deu até uma piscadinha lá, o trem correndo risco. Mas, no final das contas, o Luís XVIII ele vai perceber que para que uma revolução bem-sucedida ocorra, você vai ter que ter uma associação entre burguesia e povo. Então, o que o Luís XVIII faz? Ao assumir o comando da França, ele não cairá na bobagem de tentar implantar o absolutismo de novo. O que o Luís XVIII vai fazer é usar um planejamento racional e estabelecer na França uma monarquia constitucional aonde você tem o voto censitário, o voto exclusivo para aqueles que possuam riqueza. Tá? Então, ele traz a alta burguesia para perto de si. Ele separa a burguesia do povão, mantendo essa burguesia embaixo da sua asa. Há um outro aspecto importante. Desculpem essa pausinha, meninas, eu tive que usar meu remédio para asma. Tá? Que é a liberdade de expressão. Então, olha só, liberdade de expressão. Os grandes jornais vão circular livremente. Liberdade de expressão, quem é que é dono de um grande jornal? Né? É pobre? Não. Então, haverá uma livre circulação de jornais pela França, porque esses jornais eles permitiam ao rei um contato direto com a opinião dessa classe social que o ajudava a permanecer no poder. Então, o Luís XVIII ele foi um rei extremamente sensato. Houve atritos, houve crises, mas nada muito significativo. É interessante que o Luís XVIII tinha um irmão mais novo, que era um escroto, um pé no saco, que era o Carlos, né? O Carlos era um pentelho que defendia arduamente a volta do absolutismo, e o Carlos era irmão mais novo, então prepara que vai dar merda. O Luís XVIII morre em 1824, e quem vai assumir é o seu irmão Carlos X. O pessoal às vezes vê na lousa, está escrito Carlos X, Carlos X, o pessoal, como é que é? É Carlox? É Carlos em carioquês? É Carlos, né? Não, é Carlos X, Carlos X, né? O Carlos X, ele era líder de um grupelho na França denominado Grupo Ultra-Realista. Tá? O grupo ultra-realista que defendia a tese da volta do absolutismo, para vocês terem uma ideia do anacronismo, né? Como isso era uma visão ultrapassada. Né? O Carlos X assume o trono, mas ele mesmo, vejam, ele próprio tomou o cuidado de não tentar empurrar para cima da sociedade francesa uma alteração radical e imediata, que é a história do virar o caminhão de melancia na cabeça da sociedade francesa. Não, ele teve o cuidado de esperar aquilo que ele considerou o movimento certo.
para tentar atacar. Então, ele governou de 1824 até 1830, apesar de uma série de atritos com o parlamento, ele governou de maneira razoavelmente estável. Esse modelo monárquico que se estabeleceu na França com o Luís XVIII, viu, meninos? Onde você tinha um parlamento, mas o rei tinha para si o poder moderador. Tá? Então, se vocês já estudaram, não sei, ou se vocês vão estudar, fiquem atentos que quando for composta a primeira Constituição brasileira, lá em 1824, o Dom Pedro I, num gesto de força, né, ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte, ele mesmo faz a Constituição é outorgada, e ele tem para si, qual é a característica que mais chama a atenção da Constituição Monárquica Brasileira? O fato do imperador manter para si o poder moderador. Isso é invenção francesa, tá, meu pessoal? Isso não é uma jabuticabinha, isso não é algo que exclusivamente brasileiro. Jabuticaba só tem no Brasil, tá? Não é uma jabuticabinha, tá? Isso é copiado do modelo francês. O Dom Pedro falava pro elite brasileira: vocês querem uma monarquia inglesa? Não, vocês vão ter uma monarquia do modelo francês. Que modelo? Esse modelo francês do qual a gente está falando aqui, onde o rei é o detentor do poder executivo, mas você tem um parlamento escolhido entre pessoas ricas, que é o poder legislativo, e o rei, em caso de algum problema, em caso de uma crise, o rei pode acionar o poder moderador, mas o Carlos X não vai ficar fazendo isso o tempo todo, porque ele sabe que vai acabar enfiando o pé num formigueiro, ele vai acabar batendo a cabeça num vespeiro e vai dar merda. Em 1830 deu merda, tá? Mas em 1830 o Carlos tentou dar o bote, tá? E deu tudo errado. Houve eu não sei se vocês estão notando, meninos, eu não sei, eu estou olhando aqui nas nossas últimas aulas, aqui não, Inconfidência, crise da mineração, eu não estou achando aqui qual foi a nossa última, mas vocês devem estar, tá aqui, vocês devem estar percebendo aí a nossa iluminação, né? Nós estamos usando aqui uma nova iluminação, para a nossa aula ficar mais clara, né? Já temos conosco aqui a luz do saber, né? Agora também temos mais luz elétrica. Eu andei dando umas aulas aí na casa da minha mãe, ficou muito escuro, né? Mas aqui na casa da minha sogrinha nós temos um sistema de iluminação melhor. Seja como for, voltando ao assunto, há uma desavença entre o Carlos e o parlamento francês, aonde tudo envolvendo a questão da nomeação de um ministro, tá, meninos? Eu não vou entrar em detalhe, mas houve uma insatisfação generalizada do parlamento. Meuzinho labial aqui. Houve uma desavença muito feroz entre o parlamento e o rei. O rei, então, decidiu fazer uso do poder moderador, fechar o parlamento e declarou que iria fazer uma nova Constituição, queria outorgar uma nova Constituição, revendo essa situação de autonomia. É o momento do bote absolutista do nosso amigo Carlos X. Então, entendam, meninos, que ele empurrou a burguesia de volta para o colo do povão, porque o povão não estava feliz, porque tinha perdido um monte de benefícios, né, com essa restauração da monarquia. Então, a burguesia volta para junto do povo, a burguesia confrontada pelos interesses absolutistas do rei, a burguesia convoca o povo à revolução, a pegar em armas para derrubar o Carlos X, e olha só que interessante, né? O povão sai às ruas, é um movimento fulminante. O que vai acontecer aqui, aquilo que a gente chama de Revolução de 1830, ele se espalha rapidinho pela França, e o Carlos X não vai aguentar nada. Ele estava muito isolado politicamente. Então, você terá os chamados 3 dias gloriosos, onde a população de Paris saiu às ruas, fechou as ruas com barricadas. A face dessas revoluções é esse fenômeno das barricadas, onde o povo fechava as ruas com mobília, com entulho, tá? Derrubava árvores, juntava mobília, formavam ali uma trincheira
essa trincheira é cavada, mas um bloqueio, né, chamado de barricada, e confrontavam as tropas do exército. Porque, na realidade, é interessante vocês observarem que as armas militares eram muito parecidas com as armas de caça. Então, havia um equilíbrio tecnológico entre as forças armadas, e uma diferença no treinamento, né? Então, a população toma as ruas de Paris, invadem o palácio, o Carlos X é obrigado a fugir, vai passar o resto da vida no exílio. Enquanto isso, dentro da França, aí que vem a chave, né? A gente costuma ter a chave de ouro, a cereja do bolo, não, aqui é a chave de bosta, né? Aqui é o bolo caindo da mesa antes das crianças comerem. Por quê? Porque uma vez derrubado o rei, o que a burguesia fez foi trair o povo. Trair o povo. Convocaram o povo a fazer revolução, prometendo o quê? Prometendo democracia, proclamar república, abolir a questão do voto censitário, promover igualdade, melhorar o nível de vida, e não cumpriram nada disso. O que a burguesia fez? A burguesia deu uma rasteira no povão, no sócio, né? Empurrou o sócio para o lado e falou, foi mal, né? Então, o que a burguesia fez foi preservar a monarquia constitucional, mais ou menos da forma como ela era no tempo do Luís XVIII, apenas reduzindo mais o poder do rei em relação ao parlamento. Tá? Então, o que aconteceu em 1830, eu costumo dizer assim, olha, a Revolução de 1789, a grande Revolução de 1789, ela derrubou o absolutismo na França. E a Revolução de 1830 impediu sua restauração. Impediu a restauração do absolutismo. Então, ela na verdade, ela não dá um passo adiante, ela impede um passo atrás. Mas para a população que foi mobilizada a pegar em armas, foi um sentimento de me deram uma rasteira, fui traído. Né? Então, tanto e é legal isso, que você tem um baita de um pintor famosão chamado Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. Tá? O Delacroix, ele pinta um quadro famosaço chamado A Liberdade Guiando o Povo. É uma mulher de peito de fora segurando a bandeira da França, né? Liderando o povão que vem atrás dela. Esse quadro, ele traz uma mensagem escondida, é um negócio bem coisa de teoria da conspiração. Ela ergue essa moça, a liberdade, ela vai ser o modelo que dará origem à Estátua da Liberdade, que foi construída na França e dada de presente para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos completaram 100 anos de independência. Tá? Mas aquela liberdade que está lá, em Nova York, né, numa ilhazinha, é a liberdade do quadro do Delacroix. E ela ergue a bandeira da França e a bandeira parece cortada pela metade. Isso, na época, causou um reboliço. Como é que a bandeira, o nacionalismo estava em alta? Nossa, você botou a bandeira pela metade. Ele está dando um recado, porque aquilo é uma alusão à Revolução de 1830. E ele está dizendo, essa revolução foi feita pela metade. Essa revolução, ela não completou o que prometeu fazer. Ela derruba o Carlos X, mas não promove a democracia. No lugar do Carlos X, a burguesia busca um parente distante lá do Carlos X, da família. A família era Bourbon, né? A família Bourbon. Eles buscam lá um parente que olha só, chamava-se Luís Felipe, né? Todo mundo na França dessa época chamava Luís. O Luís Felipe, que o coloca como rei, né? E entrega o poder nas mãos do Luís Felipe. Agora, o interessante qual que era a profissão do Luís Felipe? Ele era banqueiro. Que é coisa mais burguesa do que ser um banqueiro? Ele era um barão do mundo financista, do mundo financeiro. Tá? Era totalmente burguês. Por isso mesmo que o Luís Felipe vai ser maldosamente apelidado de rei burguês ou rei banqueiro, porque na realidade ele estava apenas prestando serviços
né, de acordo com os interesses da sua própria classe social. Aí o povão, foda-se, tá? E o povão que se lasque. Então, o reinado do Luiz Felipe, ele será um reinado longo, até de 18 anos, é importante entender, porque a França estava vivendo a sua própria Revolução Industrial, então a economia francesa estava crescendo bastante, Paris havia se transformado num polo industrial muito dinâmico, então as coisas estavam acontecendo, né? Mas esse crescimento econômico, enquanto ele dura, né, é bom, é ótimo, mas lembrem-se do pesadelo marxista. Vai gerar também o nascimento de um operariado cada vez maior, cada vez mais significativo. Esse operariado vai começar a pesar na balança também. Tá? Então, o reinado de Luiz Felipe, 18 anos, né, é bastante até, é bem significativo, porém, ele está sempre caminhando sobre o fio da navalha, porque ele é muito impopular. Tá? E, gente, então vamos fechar aqui, porque nós estamos nos aproximando do estourar do tempo, apenas lembrando, olha, tudo que acontecia na França nessa época se espalhava pelo resto da Europa. Tá? Então, tanto na Itália quanto na Alemanha, a Itália e a Alemanha não existiam ainda como país. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Tanto na Itália quanto na Alemanha, nós vamos observar a ocorrência de movimentos de caráter burguês também, mas com o nome de nacionalismo. Né? A ideia é porque eles eram divididos em pequenos reinos, havia muita presença estrangeira, muita influência estrangeira, então eles vão tentar, haverá movimentos muito significativos, liderados pelas burguesias da Alemanha e da Itália, tentando promover uma unificação sob seu comando, né? E expulsar a presença estrangeira, mas esses movimentos vão acabar fracassando. Então, o que nós temos em 1830 é um ciclo que começa na França e se espalha na Europa, mas que fracassa tanto lá. Assim, na França deu certo tirar o Carlos X, mas no resto da Europa não atinge seus objetivos. Tá certo, pessoal? Tá certo, meninos e meninas? Então vamos encerrar por aqui. Nós teremos outra aula, então eu vou terminar essa e já vou começar outra.